Nicolás Maduro é reeleito presidente da Venezuela. No Brasil, a cada 10 ataques a policiais, em 9 eles acabam mortos ou feridos. Mais de 11 milhões de jovens no país estão sem trabalho ou sem estudar. Esses assuntos você confere agora no Redação Novo Tempo. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo. A gente está começando agora para todo o Brasil, através da rádio e da TV Novo Tempo. É sempre bom ter a sua colaboração com a gente também, viu? Então não se esqueça de interagir com o programa lá nas nossas redes sociais. Tem o facebook.com/ntjornalismo, tem também a nossa página no Instagram, @ntjornalismo, e o nosso site, onde você pode acompanhar todos os programas que já passaram, inclusive novotempo.com/jornalismo. E aqui dentro do estúdio, estou com os meus colegas mais uma vez aqui. Ô Gabi, seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse sofá e aí algumas opiniões e pautas interessantes da semana. Legal. Breno Moza, você que está de verde também, combinando com a Gabi. Jurava que era lilás até pouco tempo atrás, me disseram que era daltônico. O Breno é daltônico, gente. Breno é daltônico, então ele não sabe. Nossa, Brincadeira, você? eu sabia, eu tá. sempre soube que era vermelho. Agora, o sofá não é tão confortável não, mas eu fico confortável aqui com vocês. Você tem razão. E aí, Suzane Lima? Tudo bem, Hélio? É um prazer estar aqui de novo, né? E de novo todas as semanas. E eu achei interessante, Hélio, porque eu e você estamos combinandinho, né? E os dois. O nosso uniforme, o antigo uniforme e o novo uniforme. Aí, ó. A gente podia trocar de lugar, fazer 2 equipes. Pode mesmo. Vamos Fazer uma em redação 2 times? contra. Já pensou, hein, Eu Breno? e a Gabi contra você e o Hélio. Quem ganha? Aí Nós, sim, né, hein? Hélio? Acho que não, Acho os novatos. que não, a né? gente vai dar um banho. A gente já está saturado. Mas olha só, é muito bom ter você junto com a gente para participar dessa discussão toda aqui dentro do Redação Novo Tempo. E a gente sempre começa com alguns destaques da semana, algumas notícias que chamaram a atenção do pessoal aqui no sofá. Vou começar pelo Breno, porque, Breno Moza, a Carmen Lúcia, que é a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra-chefe do STF, ela disse uma coisa que, na verdade, os brasileiros já têm uma noção também há muito tempo, né? De que o Brasil tem boas leis, mas falta aplicabilidade às vezes. Pois é, e eu concordo bastante com ela. Ela deu uma palestra para os estudantes da Universidade de Brasília e ela disse justamente isso. Nós temos boas leis, temos uma boa Constituição, nossas leis são imitadas por diversos países. Daí ela cita algumas mais emblemáticas, né? Maria da Penha, Lei da Ficha Limpa, a própria Constituição que garante saúde, educação, moradia, segurança, todas essas coisas elementares, garante que o Estado vai entregar isso, mas a gente falha bastante, não entrega. A Maria da Penha mesmo falha, tem inúmeros casos que não são resolvidos, nem são sequer tomam conhecimento, as autoridades tomam conhecimento e por aí vai, né? O sistema de saúde não funciona como deveria e ela rematou depois dizendo que se as nossas leis fossem aplicadas como manda o texto, como deveriam ser aplicadas, nós teríamos uma democracia invejada por países aí ao redor do mundo, né? Eu gosto de trazer o exemplo do Sistema Nacional de Saúde britânico, que não é uma Constituição, não é uma exigência da Constituição, mas é público, né? Uma lei que garante ele, e realmente funciona, como deveria funcionar o SUS, com algumas diferenças. No Reino Unido, pouquíssimas pessoas das castas mais ricas têm algum plano de saúde, e esse plano de saúde é para evitar uma fila mínima num exame de menor importância, assim, toma algum tempo, para evitar algum tempinho que seria tomado ali numa fila, mas todo mundo tem a saúde garantida, né, ali sem precisar pagar por isso. O próprio, como é o cara que morreu lá, Stephen Hopkins? Hopkins não, né? Hawkins. Alguma coisa assim. Ele disse que sempre fez campanha, né, do HNS, que ele sempre usou e é muito bom, então. Breno, às vezes sempre foi boa, né? Sempre quando fala desse assunto, da aplicabilidade ou a falta de aplicabilidade que a gente tem no Brasil, eu fico pensando, não existe um planejamento na hora de registrarem essas leis, será? De pensar como que vai acontecer do início, né, ao criá-las, até o fim,
Dá a impressão que só vão criando para alimentar a gente. Eu penso que o Congresso se atém muito a detalhezinhos, e esses detalhezinhos que o texto da lei fica ali descrevendo como deveria, bem nos detalhes mesmo, isso acaba atrapalhando o próprio sistema para aplicar, para depois exigir, para cobrar, para verificar, porque é um negócio tão minucioso que cria um problema. Eu volto ao exemplo inglês, que tem uma lei mais interpretativa, se é que eu posso chamar assim, diz, tem que acontecer. Então, todo o sistema busca formas das variadas para que aconteça. Agora a gente diz, tem que acontecer dessa forma, nesse prazo, nesse modelo, e daí vai criando a necessidade de criar uma nova agência para regular isso, um corpo que acompanhe a agência que regula, porque a gente vai criando problemas, né? Realmente, lei sem fiscalização não serve de muita coisa, né? O brasileiro já tem aquela fama de dar uma burlada, aquele jeitinho brasileiro para tudo, e acho que isso serve também em instâncias superiores, né? Que criam-se leis, e não tem a fiscalização para, de fato, colocar aquilo em prática. O brasileiro já burla. Eu acho que o governo também já... Né? Já dá um jeitinho dele. Já dá um jeitinho, porque o que de fato adianta criar tanta lei, Hélio Moura? E não adianta criar só a lei por si, né? Tem que então, criar a lei fiscaliza. e vir acompanhada de uma série de coisas. Maria da Penha, ok, é errado bater na mulher e a justiça está aí para cuidar disso, a polícia tem uma delegacia da mulher especialmente para isso. Mas a gente não começa a criar uma cultura de que é errado, só é errado e daí se a polícia vê, ela vai tomar conhecimento e vai tomar providência. Mas como é que a polícia toma conhecimento disso? A mulher ainda tem medo de ir na delegacia. Tem que se criar uma coisa que envolva essa lei para que torne ela realmente aplicável, né? O ideal seria que não precisasse haver a fiscalização, que todo mundo cumprisse, né? Inclusive o governo cumprisse tudo que as leis precisam, mas... Aí já é... utópico demais. Aí já é demais. Ô, Gabi, aqui no Brasil a gente tem uma condição bastante interessante no que se refere ao transplante de órgãos, né? Inclusive, nessa semana foi ao ar um programa do Realidade em Pauta aqui no jornalismo, tratando sobre o transplante de órgãos no Brasil. A gente tem um sistema integrado que aparentemente funciona bem em relação a alguns outros países, inclusive. Sim, esse sistema é gerido pelas secretarias estaduais de saúde, mas todos sendo fiscalizados ali pelo Ministério da Saúde em Brasília, né? E funciona bem. O problema é que ainda há poucos doadores. As doações de órgão têm crescido no Brasil nos últimos anos, de 2013 para cá só tem aumentado, mas ainda assim está muito aquém do que precisa. Esse ano de 2017, por exemplo, houve aqui no Brasil 23% de realização de transplante de coração. Então muita gente ainda ficou na fila, eram 1.580 que estavam na fila, foram atendidos apenas 300 e poucos. Então assim, melhorou, mas ainda há muito o que melhorar. Isso por quê? Porque falta doadores. E hoje a legislação brasileira funciona da seguinte forma, você só se torna um doador se você conversar com a sua família e manifestar essa vontade. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu vier a falecer, eu quero doar os meus órgãos. É a família que vai... É a família que vai decidir se vai doar ou não. O doador, quer dizer, o cidadão não pode deixar algo escrito, sei lá, e dizer, não, a minha vontade é essa. Não vale nada se você deixar escrito. Antigamente até tinha no RG, né, um carimbo, sou doador. Deu problema, também não vale mais. Não serve. A legislação atual é a família estar consciente para que ela possa aprovar no caso de acontecer alguma coisa com você. Então isso ainda falta muito nessa conscientização junto às famílias. Porque é um momento delicado, né? Você está ali diante de um falecimento e você tem que tomar uma decisão, realmente não é fácil. E a decisão tem que ser, assim, é muito recente, né? Quer dizer, é logo que o familiar vem a falecer que essa decisão tem que ser tomada para que os órgãos tenham condição de ser utilizados. Isso, exatamente. Na verdade... Pelo momento de dor profunda. De dor profunda, é. Depois de constatada a morte encefálica, né? Que é atestada por 2 equipes médicas com uma série de exames, então é uma coisa segura, é diferente de um coma que a pessoa pode voltar, a morte cerebral ela não vai voltar, então muita gente tem dúvida em relação a isso e fica com medo, tipo, se eu autorizar e na verdade a pessoa nem morreu de verdade, sabe? Não, a morte encefálica ela é segura, digamos assim, não é reversível. Então uma vez constatada, ela realmente não vai voltar a viver. E aí a família tem que decidir. De maneira rápida, porque alguns órgãos têm de 2 a 4 horas para serem retirados e transplantados, como o coração e os pulmões. Muito rápido. São os que são mais, assim, urgentes, no caso, né? Córnea, pâncreas, fígado, rins, eles duram um pouco mais depois da morte da pessoa,
mas o coração e os pulmões precisam ser transplantados de 2 a 4 horas após a morte encefálica. Então é muito rápido. Por É isso uma que corrida muitos contra o tempo. chegam de helicóptero no hospital, né? E o que eu achei curioso, Gabi, é que o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, né, acho que esse é o nome correto, ele comentou que existe um perfil de doadores aqui no Brasil diferente do que é na Europa. Então, por conta da violência que a gente sofre aqui, a gente já falou sobre os jovens, sobre violência no Redação, inclusive, são homens e bem mais jovens, aí entre 20 e poucos anos e 30 e poucos anos, os doadores, né? No caso, na escala de perfil de doadores, é o montante que mais doa órgãos. E na Europa, por exemplo, são homens mais idosos, né? Temos aí essa diferença curiosa até, né? Justamente por conta da violência, né? Morrem-se muitos jovens aí vítimas de violência, Agora, de assalto. quando morre, então tem 4 horas para um coração sair da pessoa que morreu e chegar na pessoa que precisa de um coração? Isso. Exatamente. Nossa, realmente difícil. Por isso que a maioria dos transplantes é realizada nas capitais, é onde tem um pouco melhor de estrutura, né? Hospitais preparados para isso, equipes preparadas para isso. E a pessoa que está na fila de um transplante, ela precisa morar perto. Então, por exemplo, na reportagem que a gente fez lá no Realidade, eu conheci uma moça que ela foi transplantada, o coração há 22 anos, a Márcia Maluf, e ela hoje está na fila de transplante de rim. E ela morava em São Vicente, mas agora ela veio morar em São Paulo para ficar próximo, porque assim que chamar, ela tem que estar lá. Tem que estar à disposição. Nossa, isso é difícil, porque a pessoa tem que ter um trabalho ali perto, tem que, enfim, ter uma... Quer dizer, a rotina toda é alterada para poder ficar nessa fila. Sim. E tem outra questão também, né? Eles têm evoluído bastante, a ciência nunca para de estudar, aprimorar a medicina, enfim, sobre as doações artificiais, transplantes artificiais, né, Gabi? E aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade, porque é muito caro, mais de R$600 mil um transplante artificial, o SUS não cobre, alguns planos de saúde só que acaba ajudando com uma parte desse valor. E na Europa, comparando agora, né, novamente, até o mesmo presidente disse isso em entrevista, eles têm mais condições, né, mais recursos, então mais transplantes artificiais estão sendo feitos lá, até porque lá os doadores são menores do que o Brasil, embora a gente ainda tenha uma baixa, né, de doação. O número de doadores é mais baixo. É mais baixo do que na Europa. E, em contrapartida, eles também têm recurso e conseguem fazer o transplante artificial. Né? Custa, em média, um coração artificial, isso que você falou, uns R$600 mil. Aqui é bem difícil, né, de a gente conseguir, e o SUS também dificilmente conseguiria cobrir essa demanda, como a gente vê aqui, de 1.500 pessoas na fila. Por isso que é importante conscientizar as famílias. Você seria um doador de órgão? Sim. Você, Suzane? Então, seria, mas acredita que eu nunca verbalizei essa informação nem para o meu esposo, nem para os meus pais. Deveria fazer isso logo, né? E a gente não pode esquecer que também é possível doar em vida, né? Como, por exemplo, o rim, que a gente tem 2, a gente consegue doar um. Verdade. Na entrevista que a gente fez também no Realidade, a gente conversou com uma moça que foi transplantada renal 2 vezes. Uma com 11 anos de idade, a doadora foi a mãe. E agora, depois de adulta, ela teve uma doadora que se interessou pela história. Mas daí, e quis nesse doar caso, um rim tem pra que ter ela. uma necessidade, né? Eu não posso chegar no hospital e falar, escuta, eu quero doar um rim para alguém que está precisando. Não, até tem porque a compatibilidade, legislação né? brasileira, ela exige... situação. Tem toda uma questão de compatibilidade. Sim, de compatibilidade, e também a legislação exige que seja parente direto. Então, seu pai, Tem que sua ser parente mãe... direto. Tá vendo? A legislação cria problema. pai, não. A gente volta Seu num outro pai, aspecto sua aí. mãe, seu irmão, essas coisas assim, para evitar tráfico de órgãos ilegal, né? De você querer vender, Venda de órgãos. entendeu? Tá vendo? Aqui no Brasil não é permitido, na Europa é permitido. Eles entendem que o seu corpo é seu, se você quiser vender um rim, você está no seu direito. Olha, Aqui não é permitido, então eles exigem isso para evitar esse tipo de coisa. Mas essa moça com quem eu conversei, a Ana Paula, ela foi transplantada renal 2 vezes e uma foi de uma doadora. Só que daí o caso passa por um tribunal. O juiz avaliou, ficou 1 ano, na verdade, a família em contato com essa doadora, até de fato efetivar para evitar coisas desse Eu tipo. insisto, Gabi, a só legislação cria um problema para a própria doação e para a justiça, que já é lenta, daí um tribunal vai ter mais um processo para analisar de uma pessoa que quer doar um órgão, uma pessoa que quer receber, mas não pode, porque um juiz tem que analisar a situação. Eu No entendo caso até a dessa- preocupação nesse Claro. caso, né, para evitar uma possibilidade de crime. Mas algumas coisas, às vezes, precisam de algum tipo de flexibilidade para que a vida do cidadão seja melhor. Não, é só curiosidade, no caso dessa história, essa doadora,
sem ser a mãe, foi uma doadora, tipo, anônima ou uma pessoa Olha como são próxima? as coisas. A mãe da dona Paula estava no cabeleireiro fazendo a unha e comentando com a manicure do drama da filha, que agora está na fila para um outro rim e tal, porque o rim também tem uma durabilidade, né? Transplantado. E ela chegou a hora de fazer essa troca, digamos assim. E uma mulher que estava no mesmo ambiente ouviu e se interessou porque no passado ela tinha a possibilidade de ter doado o rim para uma tia e não deu tempo, a tia veio a falecer. Então ela se sensibilizou e falou, eu não pude ajudar a minha Nossa. tia, mas eu quero ajudar a sua alguém filha. agora. Olha só que Gente, impressionante. é hein? uma hein? coisa muito, um gesto de amor, uma nobreza incrível, porque a gente já tem, assim, essa questão, né, mesmo para um parente, você precisa realmente ter aquela certeza, e para alguém que você nem conhece, né? Exatamente. Vamos mudar de assunto um pouco e falar sobre o frio que Hélio. chegou a São Paulo e que dizem por aí vai ser o frio mais intenso dos últimos 100 anos. Inclusive, parece que já tem causado problemas para moradores de rua, Suzane. Isso mesmo. Antes de falar do frio, não é só em São Paulo não, viu, Hélio? Ah, não, é que a morte ocorreu em São Paulo, fico aqui pensando em São Paulo. O frio chegou para todo lugar. Para todo lugar, inclusive em Goiás, na região onde eu morava, que é bastante quente, as pessoas estão assustadas com o frio. Mas é que o frio é diferente, né? Quanto que tá o frio lá em Goiás? 18 graus. Ah, mas olha, qualquer temperatura que desce lá, o povo já fica desesperado. Realmente, né, 2 pessoas morreram em São Paulo, já foram diagnosticadas e por conta do frio. Houve esse boato mesmo, Hélio, de que seria o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Mas alguns especialistas no assunto não arriscam dizer isso, mas afirmam que com certeza é um inverno mais forte do que foi em 2017. A gente vai sentir ele mais pontualmente e as temperaturas vão ficar baixas. Eles falaram sobre o fenômeno que chama Laninha, que é o resfriamento da superfície do Oceano Pacífico. Então, por isso que algumas pessoas falaram que seria o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Esse fenômeno é o que está acontecendo no momento, por isso a gente está sofrendo aí com essas temperaturas muito baixas. Esse lance na cidade de São Paulo, que a gente traz como exemplo, as pessoas têm que esperar, imagina, uma pessoa que está sofrendo com frio, morrendo de frio mesmo, literalmente, na palavra morrendo de frio, tem que esperar 4 horas para receber algum tipo de atendimento, né? Eu vi uma reportagem que achei interessante, a repórter liga naquele momento, né, que ela está gravando ali ao lado de um morador de rua que está passando muito mal, e o cara fala para ela, olha, infelizmente eu não consigo atender, porque nós temos aqui uma lotação, né, de 100 pessoas, já estou com 100... Um abrigo, ela ligou para um abrigo. Para assistência social, nós estamos com 105, eu não tenho condição nenhuma. Né, liga para o SAMU também, e aquela demora para poder atender, e infelizmente é o que vem acontecer. Muitas pessoas, ONGs, né, igrejas, se sensibilizam com essa situação, se movimentam, saem às ruas, entregam cobertores, levam roupas de frio, comida até, mas a própria Igreja Adventista, né, tem projetos muito especiais com estudantes, enfim, mas mesmo assim ainda não é suficiente, né, a demanda é grande, e já que a gente está falando de São Paulo, infelizmente são muitos moradores em situação de rua que estão sofrendo com frio e mesmo com a ajuda humanitária, essa ação de cidadania que cada um pode fazer, não é o suficiente. Então é nesse momento que o governo precisa, né, agir de alguma forma para cuidar da população. Verdade. Mas eu acho que ao invés de a gente esperar o governo agir, a gente como cidadão poderia agir, né? Não só de forma organizada com ONGs, igrejas, etc., mas como cidadãos comuns. Tá aí mais uma oportunidade de ajuda humanitária, bem mais fácil do que uma doação de Mas órgãos. até isso também tem algumas complicações legais em alguns lugares, né? Porque, certo? sim, Distribuição de sopa, né? É proibido. De sopas é proibido. Eu acho que não vou dizer em todos os lugares, mas em várias capitais isso é proibido, porque há uma série de imposições legais quanto a isso, né? Que é para que as pessoas não fiquem nesses locais, que é para evitar algum tipo de, por exemplo, contaminação alimentar, intoxicação alimentar. Mas não com cobertor, por exemplo, né? Sim, acho que não, porque mas também as comida, né? prefeituras não querem que as pessoas fiquem nas ruas. Então, se a gente se mobiliza para estar sempre criando Ajudando. meios para que eles vivam com conforto nas ruas, as prefeituras não querem, elas querem que eles saiam dali e se dirijam para abrigos, para albergues, enfim, cada prefeitura tem a tua maneira de agir. Gente. Então, você não pode ficar criando condições para que a pessoa more na rua, você tem que tirá-la da rua.
Esse é o Mas é um objetivo das ponto de vista prefeituras, é diferente, esse. né? Porque não é a Ai, gente cara. que cria a condição, a gente só está ali tentando ajudar a pessoa, né? Mas Sim, é o cria ponto de vista, mas condições. para a prefeitura o que está fazendo é isso. Olha, a gente quer tirar essas pessoas daqui e levá-las para um abrigo. Então não ajude. Até porque mais muitas ou menos. estão na rua Aí, porque querem estar na rua, não é você porque já não fez tem algumas condições. matérias na rua e já Sim. viu muitas respostas de moradores de rua dizendo, não, eu estou aqui porque eu quero. Quero. Aí, você falou, né, não é, a prefeitura não está dizendo não ajude. Você pode ajudar, por exemplo, um albergue que oferece o serviço de receber essas pessoas. Então, em vez de levar a doação para a pessoa na rua, você Levar leva a pro sua albergue. doação para um centro de atendimento, para que a pessoa, em vez de ficar na rua, vá ao centro de atendimento. E tem uma lógica, porque se a pessoa fica na rua, lógico, não são todos assim. Alguns moram ali porque, enfim, são diversas situações. Mas se cresce a população de rua, cresce a criminalidade, daí é um problema de polícia, um problema de mobilidade urbana, porque já algumas ruas ficam intransitáveis em certos horários. Tem Gente, uma lógica mas é nisso. complicado. Eu vi até uma mensagem que circula pelo WhatsApp falando, olha, quando sair de casa, leva um cobertor e tal, se você estiver passando pela rua, vê alguém, a oportunidade de ajudar e tal. Imagina você estar ali com um cobertor, uma pessoa tremendo de frio. Naturalmente, Né? o coração, O que o você coração faz? fica apertado. O seu não, porque você tem um coração de pedra, mas o coração da gente fica apertado. Agora ela vai ser mãe, não vai ser tão mais de pedra. Ah, hoje ela assim. não me perdoou Não, ainda, o Breno tá desde falando, cedo. o Breno tá Coração falando de gelo. assim, porque Aproveitei a situação. aproveitou. Prossiga, já só Só que, queria olha, fazer esse comentário. gente, isso ele tá falando aqui, mas só que antes eu tenho uma mensagem Não no se WhatsApp justifica, que ele não, falou assim, Suzane. olha, nossa, Suzane, seu coração é, É tão outro, gente. é outra então, discussão. Vamos voltar para a discussão aqui, para falar de um outro assunto que a gente já abordou aqui, o jornalismo da Novo Tempo tem falado disso aí nos últimos anos todos, que é a situação da Venezuela. O Nicolás Maduro foi reeleito no domingo que passou agora, né? Foi reeleito com 67,7% dos votos, só que só 46% da população resolveu ir às urnas, numa clara demonstração de que não confia no governo, de que não confia na eleição. Na Venezuela o voto não é obrigatório, né? Mas a gente teve ainda, mesmo assim, algumas anomalias constatadas pela oposição. Aliás, a oposição, de maneira maciça, não quis participar, né? A MUD, que é a Mesa de Unidade Democrática, que reúne os principais partidos da oposição, disse que não ia participar da eleição porque tinha convicção de que a eleição seria novamente fraudada. Não é fácil, né? Você, como opositor, se aceita participar, entra no jogo do governo. Sim. Se não aceita participar, não tem forma de lutar contra o governo. E tem outro detalhe, né? A MUD não quis participar. Lógico, os principais nomes deles ali, o Capriles, enfim, alguns nomes estavam, o Leopoldo Lopes, estavam impedidos de participar, estão no exílio, porque se chegar no país vai ser preso, vai ser torturado, sabe Deus o quê. Enfim, tem diversas Ou seja, situações. o povo fica ali encurralado, né? Encurralado. E mesmo assim, você disse, o voto não é obrigatório, mas é obrigatório, porque embora foram 43, né, ou 46%, de pessoas foram às urnas, a oposição denunciou umas coisas que eu achei interessante, pontos vermelhos, chamados pontos vermelhos. Na Venezuela você tem um cartãozinho para receber benefícios do governo, bolsas para, enfim, diversas Como se fosse o cartão do Bolsa Família aqui do Brasil. Parecia, né? esqueci o nome do negócio, queria lembrar. Tem um termo. Mas é um cartãozinho lá que você recebe benefícios, dinheiro. E o Maduro prometeu 10 milhões de bolívares, né? Mais ou R$1,5 menos 13 dólares, mais ou menos. Que a gente dá risada que são 13 dólares, mas são uns 3 meses de salário ali na Venezuela. E você tinha que passar nessa barraquinha, nesse ponto vermelho, para o camarada confirmar que você foi votar. Registrar o voto. Ou seja, Não você é veio votar no obrigatório, mas Maduro? Ah, vim. Então tá. Então você vai receber o teu prêmio por ter vindo votar no Maduro. Se não veio votar, você corre o risco de perder os benefícios que você já tem, que é uma miséria, não é nada. Por Né? isso, então, a adesão... Não é nada, mas num momento como esse Lógico. é alguma coisa, né? A adesão poderia ser até menor, né? Se não fosse Poderia isso. ser. Poderia E já ter sido é menor. uma mínima histórica, né? Sim. Nas últimas eleições, inclusive, ele era um dos candidatos, as últimas eleições tiveram níveis muito mais altos. Sim, de votação. Beirão E aí, 80. vários países não aceitaram o resultado, o Brasil é um deles, Estados Unidos, vários países dizem... América do Sul, ninguém. Né? Da América do Sul, ninguém aceitou o resultado da eleição, porque, evidentemente, a democracia não está funcionando na Venezuela. E aí, o governo americano disse que vai impor novas sanções e mais pesadas sanções contra a Venezuela para tentar, de alguma forma, pressionar Nicolás Maduro para, pelo menos, abrir um diálogo com a oposição e tentar colocar a casa em ordem, o que está muito difícil, né? Com certeza.
A gente tem que ir para o intervalo. Na volta, a discussão aqui é sobre os casos de violência envolvendo policiais no Brasil inteiro. A gente volta já.